Prezados irmãos, nosso boa noite a todos, com os desejos de muita paz e muita luz para o momento que estamos vivendo. Que possamos estar sendo assistidos pelos benfeitores espirituais que dirigem este trabalho de estudo do Evangelho pela Casa Espírita Eulália Nogueira. Que possamos estar todos em sintonia, vibrando pelos mesmos objetivos. Hoje daremos início ao estudo da introdução do Evangelho, item 1, que fala do objetivo desta obra. Trata-se de um texto um pouco longo, porém é de suma importância nos determos no seu estudo para termos um melhor entendimento da obra como um todo. Item 1, objetivo desta obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos, isto é, no Novo Testamento. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, nele teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais, que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. E aqui, meus irmãos, cabe um parêntese para reforçar a ideia de que o aspecto moral não é discutível. Ele se constitui no princípio básico de todas as relações sociais e está presente em todas as crenças. E Kardec, após escrever o Livro dos Espíritos, selecionou a parte referente à conduta moral do ser humano e fez disso o tema exclusivo desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando com o texto. Toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número dos seus leitores é ininteligível. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los
para objeto de leitura e meditações especiais. É certo que tratados já são escritos de moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade que ao mesmo tempo lhe constitui o encanto e a autenticidade. Outro tanto cabe dizer-se das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Desde logo, já não passam de aforismos, privados de uma parte do seu valor e interesse, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que se não prende ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Saci, assim como a divisão em versículos. Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram umas das outras tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite se recorra à classificação vulgar em sendo oportuno. Esse, entretanto, seria um trabalho material que por si só apenas teria secundária utilidade. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer, com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Irmãos, é de se admirar a estratégia usada por Kardec ao selecionar e agrupar os assuntos que fariam parte do Evangelho, retirando-os dos versículos da Bíblia e explicando-os de maneira inteligível a qualquer pessoa, independente da sua cultura ou crença religiosa. Nessa seleção, como nós vimos, Kardec não usou a ordem cronológica dos acontecimentos, por não julgar de utilidade. Ele agrupou os assuntos em capítulos de acordo com a natureza dos temas, de forma que os capítulos iniciais servem de base para os capítulos seguintes. E estes vêm complementar o que foi tratado nos capítulos anteriores. Em alguns capítulos, Kardec faz comentários, procurando esclarecer pontos obscuros. Em outros, não. Assim como em alguns capítulos nós temos as instruções dos Espíritos, mas não em todos. Continuando ainda com o texto. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente, e como todos mais tarde ainda melhor o reconhecerão. O Espiritismo se nos depara por toda parte, na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda parte se lhe descobrem os vestígios, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Essa é a razão porque, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado.
Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou a do meio, enquanto a diversidade de origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Graças às relações estabelecidas, doravante e permanentemente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios Espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada uma compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Queridos irmãos, como disse no início, o texto é um pouco longo, mas vale a pena nos determos com atenção no estudo da introdução do Evangelho e, se for necessário, vamos reler esse texto para o melhor entendimento, porque ele tem muitos ensinamentos. Então, neste final de trabalho, vamos agradecer ao nosso Pai Maior, a Jesus e aos Espíritos de Luz, por nos permitirem o acesso a esses ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona. Como diz o texto, é ela que tem a chave que nos faculta o entendimento do verdadeiro sentido das coisas. Ela nos esclarece tanto sobre a vida futura, como sobre os acontecimentos do passado. Que este Evangelho não se torne letra morta, mas que sirva para esclarecer a todos aqueles que lhe tiverem acesso. Muito obrigada, Pai. Ainda antes do encerramento, pedimos proteção e assistência a todos os irmãos que sofrem, aos doentes, aqueles que nos pediram orações, enfim, pela nossa cidade, pelo nosso país e pela humanidade. Que os médicos do espaço coloquem em nossas águas o remédio necessário a cada um de nós, para a manutenção da nossa imunidade e a reposição de nossas energias. Muito obrigada, Pai. Um abraço a cada um. Espero ter esclarecido alguns pontos e tem sido útil aos irmãos. Uma boa noite a todos.